Olá, minha turminha do nono ano, tudo bom? Nesse vídeo nós iremos realizar a correção do nosso AS, certo? Capítulo 10, Guerra Fria e a expansão do comunismo. Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda a questão. Um texto um pouquinho extenso, mas podemos perceber que esse capítulo tem bastante texto. Então, espero que vocês já tenham realizado a leitura, E essa aqui fala sobre a questão, a corrida armamentícia, principalmente a questão de armas, em destruição em massa. Vamos aqui ao questionamento. Após o término da Segunda Guerra Mundial, as nações europeias que se envolveram diretamente no confronto estavam destruídas financeiramente e sentiam o impacto das perdas humanas. Assinale a alternativa correta que se refere à situação política do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Houve uma intensa polarização política no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado, a União Soviética com sua política socialista e de outro, os Estados Unidos com seu ideal capitalista. Então, letra C de casa, que conhecemos esse período como Guerra Fria. Observe a imagem e o texto a seguir para responder a questão. Os Estados Unidos da América se utilizaram de vários recursos para legitimar e justificar sua política. Um desses mecanismos foram os quadrinhos. Nesse sentido, o personagem Capitão América, criado no contexto da Segunda Guerra Mundial, simbolizava a luta contra o nazismo. Ao longo das décadas seguintes, foi utilizado para legitimar o combate ao avanço comunista durante o período da Guerra Fria. Levando em conta essas informações, aponte a importância de propaganda e dos meios de comunicação e exemplos das histórias em quadrinhos no contexto histórico do conflito. Claro, vocês estão vendo aqui, Capitão América, revista aqui lançada em 1941, em meio toda nessa questão da Segunda Guerra. E nós podemos perceber até atualmente a produção do Vingador Capitão América, Essa questão, lembro que ele ia a eventos onde ele batia no figurante vestido de Hitler e ele pousava, ainda querendo introduzir assim na cabeça, olha, o grande salvador, a nação salvadora, enfim, todo esse processo aí, nós ainda podemos observar. E quem vai consumir esse material? Até então, naquela época, assim, os jovens, as crianças, então vai se criando já esse sentimento nacionalista. Eu tenho um herói nacional que é contra isso, então nós somos a nação que vai varrer esse mal do mundo, que é o nazismo, que é esses regimes totalitários, enfim, Tudo isso serve o quê? Para validar toda essa política realizada pelos Estados Unidos. Terceira questão. Sobre as políticas estadunidenses para a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, o historiador Eric Robensbauer escreveu. E todo aqui, Entre os objetivos que levaram os Estados Unidos a adotar o Plano Marshall no pós-Segunda Guerra estão o empréstimo financeiro para a reconstrução dos países europeus e o investimento na contenção do comunismo pelo mundo. Terceira questão, B de bola. Claro que eles iam apoiar e queriam a reconstrução da Europa, porque eles pensavam, se eu não ajudar, a União Soviética Comunista vai lá ajudar e eu vou ganhar muito mais campos de apoiadores. Então eu vou ajudar a reconstruir a Europa. Compreenderam aí a jogada de marketing? Página 143, quarta questão. O historiador Eric Robensbauer escreveu o seguinte sobre a sociedade de consumo no pós-Segunda Guerra Mundial. E todo esse textinho aí. Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, tornaram-se uma grande potência econômica e política mundial. Relacione a sociedade de consumo que se consolidou nesse período com a efetivação do sistema capitalista incentivado pelas nações estadunidenses. Ora, pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos se firmaram como grande potência mundial. E, estando ali chefiando esse carro-chefe da questão
do capitalismo, então eles tinham que incentivar, pois o modo de vida americano foi lançado, coisas, eletrodomésticos, super high-techs foram lançados aí para o pessoal se sentir, olha, a gente está vivendo um modo de vida americano, temos que consumir isso, se a gente não consumir, nós não seremos, enfim, foi se gerando toda essa questão do consumismo. Em 27 de outubro de 1962, o jornal O Estado de São Paulo estampava em sua capa. Você vê que os pormenores estão um pouquinho, mas o Sass teve o cuidado de legendar esses fatos que estavam aqui, né? As respostas de Kennedy a Khrushchev e o Trump, possível realização de negociações. Inspecionado navio libanês com carga soviética para Cuba. Washington anuncia que prossegue em Cuba a instalação de bases ofensivas. A capa do jornal demonstra a polêmica em torno da construção de uma base militar soviética em Cuba, ilha próxima aos Estados Unidos, em 1962. Essa situação representou uma ameaça real de confronto entre a União Soviética e os Estados Unidos, pois, com a construção de base militar em Cuba, a União Soviética teria vantagem se quisesse bombardear o território dos Estados Unidos. Letra A, de avião. Até porque vocês vão, apesar de ser chamada Guerra Fria, mas estavam naquela corrida armamentícia ali, então os caras já, estão aqui muito próximo, território aqui próximo, construindo uma base ali, para quê? Por quê? Vamos nos atacar? Ao longo da história, ocorreram momentos de perseguições a determinados grupos sociais pelos detentores de poder. Assim, o texto aí vai falando da Inquisição, e lembram-se que foi uma perseguição, certo? Então, ao longo da nossa história, nós iremos perceber o quê? Sempre esse grupo dominante político perseguindo, não malfeitores, mas perseguindo algumas pessoas que são contrárias ao seu pensamento. Nos anos de 1950, os Estados Unidos viveram o seu momento de caça às bruxas. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, caracteriza o que foi o marxismo, identificando seus reflexos na sociedade civil. Olha só, né? Foi uma ação liderada pelo Joseph McCarthy, onde ele passou a caçar intelectuais, funcionários suspeitos de serem de esquerda, além de estudantes e lideranças de trabalhadores. Muitas pessoas foram impedidas de trabalhar, outras foram presas, né? Algumas, o caso mais que nós podemos aí perceber é de Julius e Ethan Rosenberg, acusado de revelar o segredo da produção da bomba atômica para os soviéticos. Nunca foi provado, mas eles foram condenados à morte, né? Vocês verem essa política de perseguição, está sempre ali, vai me atacar, está me traindo, vai repassar os meus segredos, vai passar aqui meus pontos fracos. Então, eles ficaram meio na paranoia, era realmente uma caça às bruxas. Leia o trecho a seguir e responda a questão, certo? O movimento camponês, sobre essa questão, né, de revolução. Vamos lá ao questionamento. Após a tomada de poder de Mao Tse-tung na China, pode-se afirmar que a construção do socialismo nesse país está relacionada à luta dos camponeses que possibilitaram a revolução na China com a proclamação da ruptura com a antiga estrutura de poder. Sétima questão, letra D de dado. Oitava questão. Sobre a Guerra do Vietnã, o historiador Eric Hobsbawm escreveu, né? Ele escreveu aqui um textinho, espero que vocês tenham lido. A Guerra do Vietnã marcou a história dos Estados Unidos e do Vietnã de forma intensa. Comente algumas características dessa guerra e aponte os motivos que levaram centenas de pessoas a protestar contra esse conflito nas ruas e na cidade estadunidense. Claro, né? O Vietnã ele se partiu internamente, certo? Norte comunista e sul capitalista, certo? Era desejo de grande parte da população eleger seus representantes.
Mas os Estados Unidos, com receio de que assumisse um governo comunista, organizaram um golpe comandado pelo presidente do Vietnã do Sul. Claro, gente, os Estados Unidos, houve a repercussão, por quê? Porque algumas, querendo ou não, algumas famílias, perderam seus entes. Os Estados Unidos mandou homens ao Vietnã e lutar por uma guerra interna, né, com perca lasciva de vidas, né, uma perca muito grande de vidas. E, tipo, às vezes, até hoje, eu faço muito essa comparação do Vietnã com tropas americanas no Oriente Médio, né? Vamos se envolver aqui para retirar esse governo ditatorial. Mas só vai entrar aqui quem entrar em congruência com as minhas ideias. Então, você está trocando uma ditadura por outra? Ou você realmente... Eu sei que o mundo é assim, ninguém faz nada de graça para ninguém, certo? Mas... Então, vamos chegar e vamos mandar? Não, estou indo lá porque eu quero que entre em congruência comigo. Eu quero retirar produto daqui e me cobrarem menos impostos. Eu colocar aqui meus produtos e não me cobrarem tão caro, na questão de introduzir os meus produtos aqui no mercado, né? Vamos falar as claras que está faltando. Página 146, nona questão. Em 1º de janeiro de 1959, as forças revolucionárias cubanas entraram em Havana para pôr fim à ditadura de Fulgêncio Batista. Relação ao processo revolucionário ocorrido em Cuba em 1959, durante o contexto da Guerra Fria. Destaque o impacto dessa revolução no cenário político da América, levando em conta a localização geográfica. Claro, Cuba, geograficamente falando, próximo ali aos Estados Unidos. A ditadura de Fulgêncio Batista era financiada por quem? Era apoiada por quem? Pelos Estados Unidos. Até então, que capitalista. Com a tomada do que? Fidel Castro foi preso, né, ao tentar tomar o poder. Mas depois ele foi solto e, juntando-se aí com Che Guevara, eles marcharam sobre Cuba e tomaram o poder de Fulgêncio. Certo? Iniciou-se em 1959, iniciou-se o período de guerra revolucionária em Cuba. No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos reagiram ao estabelecimento de um governo de tendência popular nacionalista na América, ainda mais a poucos quilômetros de seu território, né? Opa, tá tão pertinho aqui de mim? Vamos dar uma, né? Vamos resolver isso aqui. Por isso que os embargos econômicos, os embargos comerciais, de relações comerciais com Cuba, que infelizmente duram até hoje, até se já houve uma certa abertura, mas ainda não se, né? Cuba ainda não realiza tantos, como se diz, contratos comerciais, não faz tantas transações comerciais com outras nações, certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, espero que vocês estejam realizando atividades. Lembrem-se, eu estou em período de nota de atividades, então estou sentindo falta dessas atividades para a geração dessa nota. Prestem atenção aí nessa nota, depois não venham a reclamar, tá, meus queridos? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!